a barreira vermelha que os Estados Unidos da América acabaram de transpor. A União Europeia deve ir além de meras declarações diplomáticas, tem de se afirmar como um contrapoder normativo que defenda a ordem internacional fundamentada em regras e que resista à normalização do uso da força. Análise de Daniel Marques Augusto. Eva Xilos, enteada do pai de Anne Frank e sobrevivente do Holocausto, faleceu aos 96 anos. Após a libertação de Auschwitz, Eva Xilos mudou-se para Londres a fim de estudar. A sua mãe permaneceu em Amsterdão, onde acabaria por contrair matrimónio com Otto Frank. Eva destacou-se como fotógrafa e escritora. Espanha e países da América Latina recusam controlo. Após a autorização de Trump para que empresas explorem 17% das reservas globais de petróleo, Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha enfatizam que a iniciativa dos Estados Unidos da América periga a estabilidade da região. Ucrânia assegura que restam apenas pormenores para concluir proposta de paz com os Estados Unidos da América e Europa. Segundo o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, a maior parte das posições, 90% do plano de paz, já está acordada. Estamos a trabalhar nos pormenores, afirma. Enquanto mantém relações sexuais com a mãe da menina, abusa da enteada. Processo em Coimbra anulado recomeça do zero. A criança foi inicialmente forçada a observar relações sexuais e, posteriormente, obrigada a participar. O arguido recebeu uma pena de 10 anos de prisão, mas a decisão foi anulada. Cuba informa 32 mortes, Trump afirma que muitos cubanos faleceram. Ontem sábado, muitos cubanos perderam a vida a defender Maduro, declarou Trump. Elon Musk planeia inserir chips em seres humanos. A Neuralink já realizou a inserção de mais de 10 dispositivos em indivíduos com paralisia, possibilitando-lhes a utilização de um computador. $32 soldados cubanos perdem a vida a proteger Maduro, 3 horas. Venezuela. Miguel Díaz-Canel, o presidente cubano, reconheceu a presença de tropas cubanas na Venezuela no decorrer do ataque dos Estados Unidos, revelando que 32 dos seus soldados faleceram como resultado da operação militar. Correspondência ao diretor. Através desta secção, os leitores têm a oportunidade de expressar as suas opiniões e reflexões sobre diversos temas. Donald Trump não exclui ação militar na Colômbia. O presidente Donald Trump afirma que a proposta parece positiva, enquanto critica severamente o líder colombiano. Além disso, 32 soldados cubanos perderam a vida durante a ofensiva contra a Venezuela, realizada pelos Estados Unidos da América. Amiga de portuguesa que faleceu em bar na Suíça lamenta: agora culpo-me por não ter levado jovem a outra festa no ano novo. Os piores temores confirmaram-se. Fanny Magalhães, a portuguesa, está entre as vítimas da tragédia no bar na Suíça, que tirou a vida a 40 pessoas. Maduro foi apanhado por Trump, mas quem exercerá o poder na Venezuela? Neste episódio, discutimos a apreensão de Maduro por parte dos Estados Unidos numa conversa com Bruno Cardoso Reis. Além disso, há um anúncio significativo sobre a história do dia. Nicolás Maduro ouvido hoje por tribunal norte-americano às 5 horas. Está prevista para hoje a cerimónia de posse de Delcy Rodrigues como presidente interina da Venezuela, que revelou a formação de uma comissão para a libertação de Nicolás Maduro. Além disso, o desporto. Conquistar a voz e perder no Scrabble. Olá, amigos. Iniciamos o ano em grande, mas não sem antes debater a derrota que o Guilherme impôs à Rita no Scrabble. Também abordamos estratégias para conquistar a voz e as mensagens da ex às 3 horas da madrugada. Abraços. Zelensky sugere que os Estados Unidos têm um plano. Operação para remover Putin está em consideração.
A resposta de Zelensky à prisão de Maduro indica que ele apoia a remoção de Putin, possivelmente por meios coercivos, como uma alternativa para a Ucrânia. Lone Star não conseguiu implementar a estratégia utilizada no novo banco devido à intervenção da Coreia do Sul. O fundo norte-americano tentou lucrar com a sua participação num banco sul-coreano com o auxílio de fundos públicos. 13 anos após, foi impedido. Em Portugal, está prestes a sair ileso, levando consigo 5.000 milhões. Os primos do candidato comunista, 2, notáveis, do PSD. A história familiar do candidato comunista é assinalada por diversos bebés, expostos da roda. Ele possui 2 primos que se encontram em posições políticas opostas. Trump demanda domínio absoluto sobre os recursos da Venezuela. El Nacional. Trump reivindicou domínio completo sobre o petróleo da Venezuela ao governo interino. Segundo o Jornal Público, entre 2019 e 2024, a taxa de mortalidade dos condutores devido ao álcool era de 75%. O apoio a seguro. Os líderes são definidos nos momentos desafiadores. E, neste contexto, Seguro demonstrou a liderança que o PS e o país precisavam. Henrique Bornei. Trump aspira à colaboração dos chavistas, não à alteração imediata do regime. Embora a destituição de um ditador mereça reconhecimento, se o regime autoritário persistia antes da sua queda e continua após uma intervenção militar que parece saída de um filme, é sinal de que houve falhas na execução. FC Porto mantém liderança. Aliados à vista, os azuis e brancos já possuem uma vantagem de 7 pontos sobre o segundo colocado e 10 em relação ao terceiro. Além disso, Luís Guilherme junta-se ao Sporting até 2030. As eleições presidenciais na região do interior, Alentejo e Algarve. Enquanto Seguro visita Vidigueira e Portimão, Coutrinho Figueiredo limita-se a Santarém e Lisboa. Jorge Pinto dirige-se à Guarda e Nelas, enquanto António Filipe passa por Albufeira e Grândola. Início da conversão de certificados de aforro em papel para formato digital acontece hoje. A alteração pode ser efetuada pelo proprietário dos certificados ou por uma pessoa nomeada através de procuração. Reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Para debater a operação militar liderada pelos Estados Unidos da América na Venezuela, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas realiza uma reunião de emergência. Esta segunda-feira, Maduro deverá comparecer a tribunal. Trump ameaça, parece-me uma boa ideia sobre a Colômbia. O presidente dos Estados Unidos refere-se a um país doente e considera realizar uma operação semelhante. Neste mesmo jornal, a campanha presidencial é destacada, com o apelo ao voto útil de Luís Montenegro. América Latina. A pressão dos Estados Unidos da América é um desafio à influência da China. Zhao Mingao, o académico, antecipa que Washington estenda a pressão sobre Pequim para além das áreas económica e comercial. A perpetuação de um genocídio gradual por inação. O discurso político está a ser dominado pela desumanização e 2025 será lembrado como o ano em que aceitamos o inaceitável. Que em 2026 não nos esqueçamos de Gaza. Opinião de Joana Ricarte. Incêndio. Acima de 150 indivíduos evacuados de zona residencial em Hong Kong. No domingo, uma pessoa perdeu a vida em outro fogo que ocorreu numa área de habitação social. A lavandaria de moedas, DCIAP toma conta da investigação em Portugal referente à produtora do novo filme de Kevin Spacey. A antestreia agendada para Lisboa foi anulada após as revelações divulgadas pelo Expresso e pelo ICIJ.
A produtora ucraniana residente em Portugal, Elvira Patterson, sob suspeita de lavagem de dinheiro, aproveitou a anulação e compareceu a uma gala no Clube Mar-a-Lago, o resort de luxo de Donald Trump em Palm Beach, na Flórida. Quem será o sucessor de Nicolás Maduro? O seu nome é Delcy Rodrigues, que ocupava o cargo de vice-presidente desde 2018. Recebeu a nomeação de Maduro, que sempre a elogiou, destemida, combativa, revolucionária. E neste novo ano, enfrentamos os habituais aumentos. Vitória de Nuno Borges na primeira ronda marca o início da nova temporada em Hong Kong. O tenista português, que é o 8º cabeça de série do torneio de Hong Kong, utiliza esta competição como preparação para o Open da Austrália. Despertador, presidente interina da Venezuela propõe-se a cooperar com os Estados Unidos da América. A presidente interina da Venezuela manifestou a sua disposição para colaborar com os Estados Unidos. Armazenamento de água nas bacias ultrapassa a média, com exceção do Sul. A seca fraca que persistia até ao final de novembro nos distritos de Évora, Beja e Faro chegou ao fim. Petro condena Estados Unidos da América, nem Hitler, nem Franco, nem Salazar. Após o ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela, o presidente colombiano enfatizou que a ferida permanece aberta por longo tempo, mas argumentou que a vingança não deve existir uma vez que mata o coração. Um governo de caca. Façam pressão sobre aquelas criaturas. Um primeiro-ministro ineficaz, uma ministra da Saúde que se deixou enganar e pinto luz que irá surgir um dia. As alterações de Sousa Real e o Madurinho, o presidente mais requisitado do mundo. Recordes na Ásia, subida na Europa e queda do petróleo. A resposta dos mercados ao ataque dos Estados Unidos da América na Venezuela. Após o ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela, os mercados asiáticos registaram uma negociação em alta. O petróleo apresenta uma diminuição enquanto os metais preciosos sobem. Reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre a Venezuela. A Venezuela classifica a operação de agressão criminosa. Agora Jorge Pinto procura os traidores da pátria? Luís Montenegro, que compreendeu a relevância do voto útil, Rui Rio, que retira votos ao Almirante, e Jorge Pinto, que está a identificar traidores, são o bom, o mau e o vilão. Batalha atrás de batalha, é o grande vencedor dos Critics' Choice Awards, solidificando o seu favoritismo na temporada. Timothée Chalamet superou Leonardo DiCaprio, enquanto O Agente Secreto conquistou o prémio de melhor filme em língua estrangeira. Inicia-se a digitalização dos certificados de aforro. Apenas os detentores dos certificados ou, como alternativa, os procuradores autorizados têm a possibilidade de gerir os certificados destas séries. Prémios Critics' Choice, vencedores no cinema e na televisão. O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conquistou o prémio de melhor filme em língua estrangeira, enquanto Wagner Moura recebeu uma nomeação para melhor ator. Jessie Buckley foi a grande vencedora na categoria de melhor atriz. Feriados de 2026, oportunidades para dias extras de descanso. A presença de feriados que se juntam ao fim de semana, aliada a alguns pontos possíveis, oferece diversas chances de estender as pausas sem a necessidade de muitos dias de férias em 2026. Apesar de alguns feriados ocorrerem ao sábado ou ao domingo, existem meses, como maio, junho, outubro e dezembro, em que a combinação de datas pode influenciar na gestão do trabalho, da escola e das viagens. Descubra como tirar partido. Concertos agendados para 2026 em Portugal.
Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os meses vindouros, uma agenda em constante atualização. Sem novidades após os Critics' Choice Awards, Paul Thomas Anderson continua a dominar. Os prémios entregues esta madrugada reconheceram novamente batalha atrás de batalha, conquistando as categorias de melhor filme, melhor realizador e melhor argumento adaptado. O favoritismo para os Oscars parece ser inquestionável. Taiwan registra uma média diária de 2,6 milhões de ataques cibernéticos. Segundo o relatório publicado, maio destacou-se como o mês com o maior número de ataques. Interrupção da circulação na linha vermelha do metro de Lisboa. Desde as 9h26 desta segunda-feira, a circulação encontra-se suspensa. Libertação de presos políticos é solicitada por Edmundo González. O líder da oposição considera a prisão de Maduro como um avanço significativo, porém inadequado. Afirma que apenas com a libertação de presos políticos se poderá alcançar um verdadeiro processo de transição na Venezuela. Amorim demitido após tensões e posicionamento. Após o empate em Leeds, Ruben Amorim fez severas críticas, dirigindo-se a todos, exceto aos jogadores e à equipa, e entregou o seu futuro à direção. A decisão foi célere 14 meses depois, foi despedido. Executivo de Cuba informa que 32 cidadãos do país perderam a vida na operação americana para capturar Nicolás Maduro. Os cidadãos cubanos que faleceram, mencionados pelo presidente Miguel Díaz-Canel, eram parte das Forças Armadas e dos serviços de inteligência. Ruben Amorim foi despedido do Manchester United às 10 horas. O clube inglês acaba de fazer o anúncio. Neste jornal, também se encontram as entrevistas a Marta Temido e Sebastião Bugalho sobre a Venezuela. 10 indivíduos sentenciados por assédio virtual à primeira-dama de França, Brigitte Macron. Acusados de proferir comentários maliciosos acerca do género e da sexualidade de Brigitte Macron, 8 homens e 2 mulheres, com idades variando entre os 41 e os 60 anos, foram condenados. Pequenas alterações podem trazer resultados significativos. Não se trata de um desafio para o novo ano, mas sim de um excelente conselho: alterar comportamentos para uma liderança mais eficaz. Além disso, destaca-se a relevância das checklists para prevenir erros que podem ser letais. Dez indivíduos sentenciados por assédio virtual à primeira-dama de França, Brigitte Macron. 2 homens e 8 mulheres, com idades compreendidas entre os 41 e os 60 anos, enfrentavam acusações de proferir observações maliciosas sobre o género e a sexualidade de Brigitte Macron. Sebastião Bugalho: a Europa não permanece inativa. Sebastião Bugalho, eurodeputado pelo PSD, contesta a noção de uma Europa submissa em relação a Trump e argumenta que a União Europeia tem sido transparente na sua demanda por respeito ao direito internacional na Venezuela. Doença do advogado de Sócrates leva à proposta de adiamento. José Preto comunicou ao tribunal que foi hospitalizado no final de dezembro e que ainda não sabe quando receberá a alta. O julgamento encontra-se interrompido há quase 2 meses. Petróleo. Queda resulta em efeitos nos preços. António Comprido, secretário-geral das Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes, declara que a diminuição do preço do petróleo venezuelano pode influenciar o mercado em Portugal. Hoje iniciam 7 novas linhas de autocarros da Unir na área metropolitana do Porto. A linha 9511, Espinho, Boa Vista, foi a primeira a começar, com a partida inicial a ter lugar em Espinho às 6h00. Seguro faz um apelo à esquerda para que evitemos uma segunda volta com opções restritas. O candidato à presidência, que conta com o apoio do PS,
afirma que votar é uma escolha vantajosa para assegurar a presença da esquerda e do centro-esquerda na segunda volta. As aparências da passadeira do Critics' Choice Awards 2026. Com um vestido dourado da Ralph Lauren, Elle Fanning esteve presente na passadeira do Critics' Choice Awards. Extra. Quem é o candidato presidencial que mais se alinha com os seus pontos de vista? Participe respondendo a 15 questões no votómetro do Observador e identifique qual o candidato às eleições presidenciais que mais se aproxima dos seus princípios. Uma entrevista com o especialista em política Jorge Fernandes. Fogo eclode em prédio em Alcochete. A notificação sobre o incidente ocorreu às 11 horas e 14 minutos. Jovens já gastaram 626 milhões de euros da garantia estatal na aquisição de habitação. Até novembro, 22,9 mil contratos de crédito à habitação foram firmados, totalizando 4,5 mil milhões de euros. Trump reafirma o interesse pela anexação da Groenlândia, que será discutida em 20 dias. O presidente dos Estados Unidos defende que a Groenlândia é necessária para a segurança nacional dos Estados Unidos da América. Na próxima segunda-feira, tribunal ouvirá Maduro e sua esposa. Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores, registados em julho de 2025. Catarina Martins critica os herdeiros de Passos. Após uma breve visita à Feira de Espinho, que afirma conhecer bem e onde foi bem recebida por comerciantes e fregueses, Catarina Martins quase se encontrou com Marques Mendes. Concurso para a renovação da etar de Arraigada foi lançado. Durante a execução da obra, a etar existente permanecerá em funcionamento em conjunto com o novo sistema. Oliveira de Frades. Um morto na queda de um carro no rio. O responsável pelos bombeiros de Oliveira de Frades afirmou que a corrente do rio, Voga, estava bastante intensa, o que complicou as operações de remoção do automóvel. Falta de magistrados leva sindicato do MP a falar em ruptura. O Conselho Superior do Ministério Público também avaliou que é necessário sugerir à Ministra da Justiça a criação urgente de um curso especial no Centro de Estudos Judiciários. 38 vidas perdidas devido a acidentes de via durante o Natal e o Ano Novo. Dos óbitos, 28 resultaram de acidentes em estradas supervisionadas pela GNR, como autoestradas, enquanto 10 ocorreram em áreas urbanas, monitorizadas pela PSP. FEMPROF solicita alteração na carreira docente. Segundo a FEMPROF, a escassez de professores se intensificou neste ano letivo. Moçambique. Acidentes durante festas causam pelo menos 14 mortes. 6 mortos são contabilizados nas praias de Xai-Xai e Bilene, no sul de Moçambique. Paulo Sérgio abandona a liderança da equipa saudita Al Akdoud. O treinador veterano possui uma vasta experiência tanto no futebol português como internacional. SNS deve assegurar acesso oportuno a exames médicos, segundo o ERS. De acordo com a ERS, é necessário que os utentes tenham garantida a disponibilização de informação completa, verdadeira e compreensível sobre os aspectos relacionados com o seu acompanhamento clínico. Sátira, habitação e abanão. O debate entre os presidenciais Pestana, Vieira e Correia. Na corrida presidencial, onde participam 11 candidatos, 3 deles debateram esta manhã na Rádio Antena 1. André Pestana, Manuel João Vieira e Humberto Correia trocaram propostas e diagnósticos. Exibição de documentário sobre o oceano é promovida pela Blue Azores.
Com o intuito de envolver públicos de todas as idades e comunidades locais no arquipélago, o documentário apresenta imagens inéditas. Trump, a Groenlândia é necessária para nós, e Colômbia representa um risco. O líder dos Estados Unidos afirmou que os cidadãos norte-americanos estão à frente na situação da Venezuela, mas aguardam apoio da atual chefe de Estado. Trump está atento à Groenlândia e a outros assuntos. Milagre de Amorim. As uvas do United servem para vinho de pacote. Depois de 14 meses no Man United, Ruben Amorim abandona o posto após uma conferência de imprensa bombástica que deixou todos com as orelhas a arder. O que terá falhado durante a sua permanência em Inglaterra? Prazo de venda de ativos da TAP e SATA é alargado pela Comissão Europeia, proporcionando mais tempo aos Açores. O plano de reestruturação da TAP e da SATA, que termina em 2025 devido às ajudas de Estado durante a Covid, teve o prazo de alienação de ativos prorrogado por Bruxelas, a pedido do Governo. A privatização parcial da companhia açoriana e a participação da TAP na SPDH e na Catrim de Pôr estão por concluir. Irão. Khamenei poderá estar a preparar uma fuga para Moscovo. O líder supremo do Irão poderá ter um plano alternativo para deixar Teherão e dirigir-se à Rússia, caso as suas forças não consigam conter os intensos protestos que têm afetado o país durante mais de uma semana. Eletrónica de potência. Está familiarizado com este conceito? De que forma a energia é fornecida à tomada adequada, na voltagem correta? A resposta reside na eletrónica de potência, uma tecnologia fundamental para a conversão, controlo e distribuição de energia com a máxima eficiência. Fila de 16 km resulta de acidente na A1. 2 veículos pesados colidiram, mas não houve feridos. Responsável da IEL defende uma via alternativa de flexibilização laboral e salvaguarda dos trabalhadores. Mariana Leitão afirma que é imprescindível assegurar uma competitividade superior na nação e um percurso que promova uma produtividade crescida, com o objetivo de gerar mais riqueza para o país e fomentar um crescimento económico mais robusto. Leiria. A segurança precisa de ser reforçada devido a jogos de elevado risco. O comandante distrital da PSP informa que todas as valências da polícia estarão à disposição das autoridades em Leiria. Empresas petrolíferas norte-americanas acumulam 8 milhares de euros milhões em um dia de lucros em Wall Street. Enquanto Donald Trump busca um acesso total ao petróleo venezuelano, permitindo que as companhias dos Estados Unidos da América explorem as infraestruturas, as firmas do setor registram uma valorização na bolsa. Bogotá disposta a recomeçar a luta armada, diante das ameaças de Trump. Trump acusou Gustavo Petro de produzir cocaína. Os Estados Unidos da América irão gerir a Venezuela entre o chavismo e o petróleo. A nova protagonista da política venezuelana, Delcy Rodrigues, poderá ser crucial para decifrar os próximos desenvolvimentos. Além disso, a influência do chavismo, a crise migratória e as consequências da intervenção dos Estados Unidos. Empresas petrolíferas norte-americanas acumulam mais de 20 milhares de euros milhões num dia positivo em Wall Street. Enquanto Donald Trump busca obter acesso total ao petróleo venezuelano, permitindo que as companhias dos Estados Unidos da América explorem as infraestruturas, as firmas do setor registram uma valorização nas suas ações. Gouveia e Melo, o primeiro-ministro agiu de forma inadequada. Candidato critica primeiro-ministro por tentar condicionar a seleção do presidente. Lança também ataques àqueles que designa como dois candidatos do sistema, acusando Seguro e Mendes de serem partidários. Coutrin critica Mendes e menciona Montenegro, sinal de fraqueza. O antigo líder da IEL insinua que Luís Montenegro talvez esteja arrependido da escolha do candidato que fez.
Em relação à Venezuela, esquiva-se de comentar o que teria feito se fosse Trump. Dez indivíduos responsabilizados por cyberbullying dirigido a Brigitte Macron. Quais as implicações? Considerou-se que 10 pessoas eram culpadas de assédio na internet contra a primeira-dama de França, Brigitte Macron, devido à disseminação de informações falsas sobre a sua identidade de género e orientação sexual. A jornalista da AP Sylvie Corbett esclarece a situação. Caracas enfrenta dias de temor e incerteza após a detenção de Maduro pelos Estados Unidos da América. Os venezuelanos tentam entender os recentes acontecimentos e as possíveis consequências após os ataques dos Estados Unidos da América e a detenção de Maduro, enquanto o medo domina um bairro residencial afetado. Bjork solicita a Groenlândia, tornem-se independentes. Bjork partilhou uma mensagem nas redes sociais dirigida ao povo da Groenlândia, após as sugestões de anexação feitas por Donald Trump. O colonialismo provoca-me calafrios. A possibilidade de os groenlandeses transitar de um colonizador severo para outro é excessivamente cruel. A atenção ao controlo explica o desempenho notável do FC Porto na primeira volta. O Gil Vicente destacou-se como a equipa mais eficaz na defesa em bloco médio. Os resultados nas primeiras 17 jornadas do campeonato são justificados pelo risco moderado e pela abordagem controladora do FC Porto, que se apresentou como quase perfeito. Intervenção na Venezuela revela nova dinâmica de poder de Trump. Jorge Rodrigues destaca que a ação dos Estados Unidos da América na Venezuela é um reflexo de uma política externa fundamentada na demonstração de força, sublinhando que o ataque representa uma mensagem, tanto a nível local como global. Ventura minimiza Coutrinho e nega ser sucessor de Passos. O candidato a Belém, apoiado pelo Chega, Ventura, evitou afirmar que é um sucessor de Passos Coelho, desviando-se da questão, embora acredite que as únicas opções para o ex-primeiro-ministro sejam Mendes ou ele mesmo. António Filipe afirma que existe muita moeda falsa na conversa acerca da segurança. O candidato presidencial no Algarve declarou que a economia portuguesa requer a valorização dos trabalhadores, sem considerar a sua nacionalidade, acrescentando que os problemas de segurança associados ao turismo são mais significativos do que os relacionados com a imigração. Confiava nele, Ana, sofreu abuso por parte do médico ortopedista nas consultas. Durante várias consultas, Ana, um nome fictício, foi vítima de abuso sexual por um médico ortopedista, tendo sido violada na última. Em uma entrevista ao Doa a Quem Doer, a mulher descreve que o médico lhe administrou uma injeção no consultório, que a deixou incapacitada de reagir. O médico recebeu uma condenação de 4 anos de prisão, mas encontra-se em casa enquanto o caso está em fase de recurso. Neste episódio, destaca-se também o caso da enfermeira criminosa que está em fuga. Dama, Bárbara Bandeira e Hermano José juntam-se no festival. A abertura do festival contará com Cuca Roseta e Rubén Alves a 12 de janeiro. Propostas do PS, PAN, LIVRE e Chega: pagar as propinas após a conclusão do curso ou eliminá-las. A discussão sobre as despesas do ensino superior arcadas pelos alunos permanece em pauta. Nos últimos dias, 5 propostas distintas foram apresentadas na Assembleia da República. Promuseus com 1 milhão de euros. A rede portuguesa de museus constitui um conjunto estruturado de museus que se fundamenta na adesão voluntária. Os efeitos dos filtros nas redes sociais na saúde mental? Selecionamos as fotografias mais atrativas e, ocasionalmente, aplicamos filtros para aparentarmos maior beleza. O psiquiatra Gustavo Jesus esclarece como a comparação constante influencia a nossa autoimagem. Propostas do PS, PAN, LIVRE e Chega: pagar propinas após o curso ou eliminá-las.
As questões relacionadas com os encargos do ensino superior, que são assumidos pelos alunos, permanecem em discussão. Na Assembleia da República, foram apresentadas nos últimos dias 5 propostas distintas. Governo assegura aumento de financiamento para a educação especial. O Ministério da Educação irá submeter até sexta-feira uma proposta intercalar, que prevê um incremento do montante destinado a cada aluno. Deixem em paz Sá Carneiro. Os primeiros dias da campanha são caracterizados por um confronto à direita. Luís Montenegro coloca Marcos Mendes no foco da campanha. António José Seguro ganha pontos e mantém-se fiel ao roteiro. Suspeito de atropelamento fatal em Setúbal foi identificado pela GNR. A GNR confirmou que um pedaço apanhado pertencia a um veículo que os militares da GNR encontraram a 22 de agosto. O número de agências bancárias em Lisboa e no Porto é quase equivalente ao de outros 13 distritos juntos. Quanto tempo é necessário para chegar à mais próxima? Este é o segundo de 4 estudos sobre as disparidades no acesso a serviços essenciais, realizados em colaboração entre o Expresso e o Nova Cidade, Urban Analytics Lab, da Nova IMS. A distribuição desigual das agências bancárias pelo território afeta as populações do interior, especialmente os idosos. Mais de 70% das freguesias não possuem um balcão bancário. A mãe que faleceu antes de assistir ao tratamento do filho. Um relato impactante que contribui para a reflexão sobre o peso mental que recai sobre os cuidadores informais. Apoio estatal para o crédito à habitação. Será que menos jovens estão a adquirir casa com auxílio do Estado? Após vários meses de aumento, o crédito à habitação com apoio estatal viu uma desaceleração em novembro. Que dados nos revelam os números do Banco de Portugal, tornados públicos esta segunda-feira? Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Advogado recente de Sócrates apresentou atestado médico ao tribunal e não foi substituído. O julgamento encontra-se suspenso há quase 2 meses. O reinício das audiências está agendado para esta terça-feira, porém a juíza ainda não tomou uma decisão sobre a situação de saúde de José Preto. Sob aplausos dos colegas e críticas de Trump, Powell sai da Fed. Qual será o destino do Banco Central americano? O mandato de Jerome Powell conclui-se em maio de 2026. Donald Trump aponta 2 nomes como preferidos, que podem transformar o futuro do Banco Central. Nunca houve salvaguarda do direito internacional para os venezuelanos. Alberto Gonçalves analisa as respostas à ação que deteve o ditador da Venezuela. Número de utentes sem médico de família cresce novamente em dezembro. No final de 2025, o total de utentes sem médico de família superou o de 2024. A associação que representa os médicos solicita medidas para captar profissionais. As iniciativas divulgadas pelo governo demoram a começar. Oposição questiona a presença de Montenegro, enquanto Mendes defende. Sá Carneiro faleceu durante uma campanha presidencial. Coutrinho e Gouveia e Melo citam o criador do PSD. Ventura afirma que é o favorito de Passos e Seguro evita comentar a participação de Montenegro, pois deseja recebê-lo em Belém dentro de 2 meses. Quem é o advogado de Maduro? Beri Polak, descrito como sincero. Polak realiza um esforço consistente para reverter condenações que são consideradas injustas. Marcos Mendes elogia a posição da União Europeia sobre a Venezuela. Segundo Marcos Mendes, a ação dos Estados Unidos da América contra a Venezuela constitui uma violação do direito internacional.
Divisão entre juristas europeus sobre o processo dos Estados Unidos da América contra Maduro, acusações imprecisas, falta de definição temporal e os limites do direito internacional. As acusações imprecisas da Procuradoria-Geral dos Estados Unidos da América podem comprometer o direito a um julgamento justo do presidente venezuelano Nicolás Maduro, mas os juristas europeus encontram outros aspectos preocupantes. O Expresso analisa os antecedentes e as lacunas da acusação. Qual é a influência da ação de Trump na economia global? Neste episódio, discutimos a resposta do mundo financeiro à intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. As bolsas iniciaram a sessão com lucros, os metais preciosos aumentaram de valor e o preço do petróleo teve um leve declínio no início do dia. Analisamos a reação do mercado europeu e revisitamos a trajetória do petróleo no país sul-americano. Concluímos com uma análise das relações comerciais entre a Venezuela e Portugal. Coutrin faz um aceno aos séniores e critica Mendes, talvez Montenegro lamenta a decisão. No segundo dia de campanha, o candidato à presidência visitou um centro social em Santarém, onde garantiu que irá ouvir os idosos, incentivando-os a votar. Além disso, reiterou as suas críticas a Marques Mendes. Famílias em busca de uma vida melhor estão por trás de cada imigrante, segundo a empresária. Marianela Mirpuri, natural de Angola e residente em Portugal desde os 13 anos, argumenta que o país sob a liderança de Luís Montenegro deve implementar uma política de inclusão, ao invés de manter portas fechadas para os imigrantes. Diploma de Avaliação da Função Pública é promulgado por Marcelo. O decreto-lei que possibilita a extensão do prazo para a revisão dos sistemas de avaliação de desempenho adaptados já tinha sido aprovado pelo Governo em Conselho de Ministros. Antes dos ataques à Venezuela, a entrega de pizzas registrou aumento. Minutos antes dos ataques na Venezuela, o restaurante aberto durante a noite observou um pico nas entregas. Jovens médicos recebem apelo da Ministra da Saúde para persistirem. Iniciaram esta segunda-feira as suas atividades na Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, 42 novos médicos internos, sendo 30 de formação geral e 12 de formação especializada. Ventura assinala arruadas com frio e descontentamento em relação aos cartazes. É um dia infeliz para o Estado de Direito em Portugal. O líder do Chega e aspirante à presidência afirmou que a resolução acerca dos cartazes expostos nas ruas representa um mau precedente para a política e até para o jornalismo, advertindo que não desistirá e levará o assunto até ao Tribunal Constitucional. Delcy Rodrigues é empossada como presidente interina da Venezuela. Lamento estar aqui, devido ao rapto de 2 heróis. A Venezuela inicia um novo período de transição forçada, com Delcy Rodrigues assumindo a presidência interina após a ação militar dos Estados Unidos da América que removeu Nicolás Maduro do cargo. Montenegro abençoou Mendes com um ataque ao alvo. O primeiro-ministro uniu-se à campanha do candidato da AD para incentivar o voto útil, acusando Ventura e Gouveia e Mel de populismo. Os opositores aproveitaram a oportunidade para criticar Luís Marques Mendes. A tendência de moda que levou à prisão de Nicolás Maduro é um fato de treino. O conjunto da Nike já se encontra esgotado em diversos países. Essa para todos os portugueses. Considerado um dos mais proeminentes autores da literatura mundial, essa destaca-se como um diplomata erudito, viajado e observador do mundo. A obra de Essa, que pode parecer apenas ficção, é de tal forma impactante que se mantém relevante e apropriada. Crônica de José Sem Vieira. Delcy Rodrigues assume o cargo de presidente interina. Após a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos da América, Delcy Rodrigues foi empossada. Protestos em Porto e Lisboa contra a intervenção dos Estados Unidos da América. Na noite de segunda-feira, a manifestação na Avenida da Liberdade ocorreu de forma pacífica.
Seguro afirma que votar em outros candidatos à esquerda não vale, e se apresenta como a solução para a polarização. O candidato respaldado pelo PS mantém o chamado ao voto útil e ressalta que apenas ele pode conduzir a esquerda à segunda volta. É a democracia que está em risco, declara. O perigo de uma revisão constitucional também serve como argumento de campanha. Mãe de Susana Bajão exige responsabilidades pela morte da filha. A minha filha não pode ter morrido em vão. Segunda parte da investigação CM. Com Montenegro, o seguro terá um desempenho tão satisfatório quanto com Passos. A candidata afirmou no Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim: a minha presença é para destacar o que frequentemente permanece oculto. Venezuela. O controle total através da revista aos telemóveis. Marilyn Marmo, uma cidadã venezuelana, relata que a população se mostra apreensiva com os coletivos armados pró-chavistas que patrulham as ruas do país e afirma que a intervenção dos Estados Unidos foi uma sorte. A operação de captura de Maduro, um olhar interno. Embora a missão tenha levado apenas pouco mais de 2 horas, meses de preparação antecederam uma ação que encontrou escassa resistência por parte das autoridades venezuelanas. Nem oposição, nem marioneta, Gouveia e Melo inspira-se em Sá Carneiro e Nabeiro e garante exigir respostas ao governo. No segundo dia da campanha, fez uma chamada de atenção para os neoliberalismos, que se esquecem que o mercado não é a solução para tudo, e teceu críticas contundentes à participação de Montenegro na campanha. Trazer a política partidária para a presidência é o maior erro que estamos a cometer neste momento, advertiu. Maduro afirma ao juiz que foi raptado e que é inocente. O juiz impediu Maduro de continuar a sua fala. O líder destituído declarou ter sido raptado e, ao ser confrontado por um manifestante, respondeu que se encontrava como prisioneiro de guerra. Sou um homem de bem, afirmou. Questões em jogo para revitalizar a indústria petrolífera na Venezuela. Trump assegurou que a produção de petróleo na Venezuela será impulsionada pela intervenção de empresas petrolíferas dos Estados Unidos da América. 8 questões sobre um investimento que demandará consideráveis recursos, tempo e apresenta riscos elevados. Filho de Maduro afirma que a sua família é perseguida e acredita na libertação do pai. Nicolás Maduro Guerra declarou que o seu pai e Celia Flores, a quem se referiu como a segunda mãe, foram sequestrados por serem revolucionários e porque não se venderam nem se venderão. Quais são os interesses de Trump na anexação da Groenlândia? Após a Venezuela, Trump assegura que vai ocupar-se da Groenlândia, que deseja anexo. Com recursos naturais e rotas marítimas, a maior ilha do planeta possui um elevado valor estratégico que os Estados Unidos da América pretendem explorar. O advogado de Assange, Berry Pollack, que defende Maduro contra as acusações de narcotráfico. Depois de ser apanhado numa operação militar dos Estados Unidos da América, o ex-presidente venezuelano afirmou a sua inocência em tribunal. A estratégia de defesa de Pollack deverá focar-se na legalidade da detenção e na imunidade. Encerram-se as buscas por Macon Douglas. A partir de hoje, autoridades realizam apenas monitorização. O veículo do jovem foi descoberto submerso a 6 metros de profundidade, na Praia do Norte, na Nazaré. Votos da esquerda considerados como votos incompletos, na direita. Aproveitando as sondagens, António José Seguro intensifica o seu apelo ao voto. Passando do voto útil na esquerda para o voto que visa derrotar André Ventura, o candidato que não deve avançar para a segunda volta. O voto em Seguro é o voto que realmente importa. Protesto em Lisboa contra a intervenção dos Estados Unidos da América na Venezuela. Na capital de Portugal, um conjunto de manifestantes tomou as ruas para criticar a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e reivindicar o respeito pela soberania da nação sul-americana.
Governo português é acusado pelo PCP de tentar validar as ações dos Estados Unidos da América na Venezuela. Os comunistas qualificam de deplorável a postura de Portugal em relação à intervenção dos Estados Unidos no país. Candidatos distanciam-se do executivo em relação à Venezuela e criticam o retorno da lei do mais forte e uma infração do direito internacional. Após uma reação inicial, os candidatos à presidência ajustaram ainda mais o foco e não alinham com o executivo nas garantias oferecidas pelos Estados Unidos. Milhares de apoiantes de Maduro saem à rua em Caracas. Diversos manifestantes mostravam brinquedos com as imagens de Maduro e de Cilia Flores, a primeira-dama que também foi forçada a ir para os Estados Unidos. Gouveia e Melo partem dose dupla para o ataque, sentindo-se inspirado. Passando da influência de Sá Carneiro para os ataques em dose dupla, Gouveia e Melo aponta Marcos Mendes como marioneta e critica Seguro por ser oposição de Belém. Conhece quem foi o maior vendedor de elétricos, HEV e FEV em 2025? Os veículos elétricos, híbridos e híbridos plug-in têm registado um aumento significativo nas vendas, alcançando já 69,7% em 2025. Descubra quem se destacou em cada uma das categorias. Fogo consome área de vegetação em Ponte de Lima. As chamas estão em ação desde as 17h00 e ainda não foram dominadas. O contra-ataque dos impérios. É claro que a norma sobre a utilização da força, conforme estipulado na Carta da Organização das Nações Unidas, não está a ser respeitada e requer uma revisão. Análise de Carlos Blanco de Moraes. Mendes esforça-se ao máximo para segurar a base de Montenegro. A mobilização da AD é fundamental para assegurar a primeira volta, enquanto a primeira sondagem revela resultados desfavoráveis. Mendes dirige-se às suas bases tradicionais e figuras influentes atacam Coutrinho e o Almirante.